dia, senhores, senhoras, senhoritas e senhoritos. Estamos começando mais uma vez uma videoaula do professor Henrique. Muito bem, abram o livro, qual o livro? De Biologia, na página, qual é a página? 64. Qual é a editora? Vocês sabem. Quais são os autores? Vocês também sabem. O tema da nossa aula de hoje será a origem da célula eucariótica e a teoria ou hipótese da endossimbiose. Vamos começar então com a origem da célula eucariótica. Bom, a célula eucariótica, segundo a hipótese mais aceita, ela acaba derivando de uma célula procariota ancestral. Essa célula seria uma bactéria. Então, as células normalmente têm um mecanismo de produzirem reentrâncias na sua membrana, que são chamadas de invaginações da membrana. Essas invaginações ou reentrâncias, elas acabam permitindo com que as células dos procariotos e de nós eucariotos também acabem englobando partículas maiores, como essas partículas alimentares que não conseguem atravessar pela membrana. Um outro mecanismo também que nossas células utilizam essas invaginações seria, por exemplo, para englobar células menores, como por exemplo bactérias, que nós vamos discutir daqui a pouco. Esse tipo de mecanismo o nosso sistema imunológico faz toda vez que encontra corpos estranhos, e aí eles fagocitam, eles engolem essas bactérias e vão destruir essas bactérias para não causarem infecções. Bom, então sabendo que esse mecanismo de produzir essas reentrâncias na membrana plasmática é um mecanismo normal e acontece bastante em todos os tipos de células, aqui estou demonstrando que uma partícula, uma molécula grande, acaba sendo englobada por essa célula procariota. E aí ela acaba produzindo uma vesícula membranosa no seu interior, que nós chamamos de vesícula digestiva. Essa vesícula ela pode conter enzimas digestivas e que vão acabar por fazer a digestão dessa partícula, dessa molécula, em moléculas menores. Posteriormente, essa membrana ela pode se romper, liberar o seu conteúdo para dentro da célula, e aí ela tem dois caminhos possíveis. Ou então ela continua como uma membrana dentro dessa célula que está lá, ou então ela volta a recompor a membrana plasmática. Bom, nesse caso, vamos considerar que essa membrana acabou ficando dentro da célula. Então nós temos uma célula procariota que ficou com várias membranas, vários saquinhos membranosos dentro dela. E acredita-se que ao longo da evolução, essas membranas ou esses saquinhos membranosos acabaram se acumulando no interior dessas células procariotas, dessas bactérias. E, com o tempo, algumas delas acabaram por delimitar, envolver o material genético, o DNA. E, no momento em que esse material genético ficou delimitado por essa membrana, então essa célula possui núcleo. Então, a partir desse momento em que a membrana nuclear, mais corretamente chamada de carioteca, acaba envolvendo o material genético, o DNA, essa célula possui núcleo, portanto, ela é chamada de célula eucariota. Muito bem. Desculpa. Bom, continuando, nós tivemos uma pequena interrupção, o professor Lourinaldo Júnior veio fazer parte agora da nossa demonstração e ele está assistindo a nossa aula também. Bom, só para finalizar a ideia aqui da célula eucariota, então, a partir do momento que surgiu essa carioteca ou membrana nuclear, essa célula se torna mais organizada. Então, mais organizada, ela consegue ocupar novos ambientes, porque o seu núcleo, então, ele passa a exercer novas funções. E essa célula também se organiza mais em relação à divisão celular, a controlar outras funções
de suas organelas. Lembrando que partes dessas vesículas membranosas também que ficaram no interior da célula eucariota vão formar outras organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo golgiense, entre outras organelas membranosas. Bom, agora nós vamos passar para a hipótese da endossimbiose. Essa hipótese da endossimbiose, que tem esse nome feio, muito esquisito, ela pode ser traduzido esse nome porque esse nome está em grego. Então, se a gente quebrar essa palavra endossimbiose em 3 partes, nós veremos que temos aqui 3 radicais gregos diferentes. Sim significa junto e bio, vida. Então, quando a gente fala em simbiose, nós estamos dizendo viver juntos. A simbiose ela é uma relação ecológica, onde as duas espécies que vivem juntas se beneficiam com a relação. Nós temos algumas relações ecológicas. Uma delas é o parasitismo. Nós também temos a relação de 2 espécies que vivem juntas, porém uma se beneficia e a outra se prejudica. No caso da endossimbiose, nós temos então o benefício mútuo dessas espécies. Bom, então qual é a ideia básica da endossimbiose? Nós já vimos então que a célula eucariota já tinha sido formada nesse processo evolutivo. Então nós temos uma célula que tem o seu núcleo definido. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é uma célula que ainda faz fermentação. Então o seu processo de obtenção de energia é a fermentação, que nós já vimos que é um processo energeticamente bastante limitado, porque ele produz apenas 2 ATPs de energia. Então nós já temos uma célula que é bem mais organizada, porém nós temos uma limitação energética para essa célula poder ocupar novos ambientes. E aí, de repente, ela resolveu fazer um upgrade e dar um salto energético, e com isso a gente vai ver que essas células eucariotas vão poder ocupar novos ambientes. Então, qual foi a ideia da endossimbiose? Voltando no radical aqui, então simbiose é viver junto. E a hipótese da endossimbiose, endo significa dentro. Então, viver junto dentro. Então, qual que é a ideia da endossimbiose? É que uma espécie ou um tipo de célula, no caso uma bactéria, passou a viver junto dentro de outra célula. E essa vida em conjunto acabou beneficiando ambas. Bom, voltando lá. Então, nós temos a célula eucariota, que tinha organização, mas tinha limitações energéticas. E aí, um belo dia, ela estava nadando por aí nos mares da vida e ela se deparou com uma bactéria aeróbica. Nós já comentamos que a bactéria aeróbica é uma bactéria que faz respiração aeróbica. O que seria respiração aeróbica? Ela pega totalmente ela pega a glicose e quebra totalmente essa glicose junto com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Esse processo é muito mais vantajoso, energeticamente falando, do que a fermentação, porque a fermentação produz apenas 2 ATPs de energia e a respiração aeróbica possui ou produz 36 ou 38 ATPs de energia, segundo alguns autores. Bom, então essa célula eucariota estava nadando por aí nos mares da vida e ela se deparou com uma bactéria aeróbica, que fazia respiração aeróbica. E aí ela chegou para ela e falou assim: bom, eu te proponho o seguinte, eu te dou casa, comida, roupa lavada, mais muita glicose e um estoque de oxigênio, e você me dá em troca uma coisa que eu quero, sua. O que você vai me dar em troca são os seus ATPs excedentes. E aí essa bactéria aeróbica ficou pensando e falou assim: bom, eu acho que eu topo. E o que aconteceu? Então essa célula eucariota acabou englobando uma bactéria aeróbica e elas passaram a viver juntas, uma dentro da outra. Então viver juntas, uma dentro da outra. Então essa bactéria aeróbica começou a fazer a respiração aeróbica dentro da célula eucariota. Então qual era a relação? A célula eucariota se preocupava em garantir
um estoque de glicose e oxigênio para a bactéria aeróbica. Em contrapartida, a bactéria aeróbica quebrava totalmente a glicose na presença do oxigênio, gerando CO2 e água, mais os 36 ou 38 ATPs de energia. E aí, no fim das contas, ela dividia esses ATPs com a célula eucariota. E essa parceria acabou se tornando, essa parceria ela ficou tão boa que, com o passar do tempo, essas bactérias aeróbicas passaram a viver junto dessas células eucariotas e, com o tempo, elas deixaram de ser bactérias e se tornaram as mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas responsáveis pela respiração aeróbica. Bom, então nós temos aqui uma célula eucariota com mitocôndrias responsáveis pela respiração aeróbica. O que aconteceu a partir de então? Essa célula ela tomou duas linhagens diferentes. Uma linhagem que continuou apenas com as mitocôndrias e outras organelas citoplasmáticas também, e acabou originando o grupo dos animais e fungos uni e multicelulares. E uma segunda linhagem acabou englobando um outro tipo de bactéria, que é uma bactéria que fazia fotossíntese. Essa bactéria que fazia fotossíntese também foi englobada e passou a viver junto dessa célula eucariota. E, ao longo de muito tempo evolutivo, essa bactéria que fazia fotossíntese acabou originando uma outra organela citoplasmática, que são os cloroplastos. Os cloroplastos fazem fotossíntese, porque eles possuem clorofila. Então, essas células com cloroplastos acabaram originando algas unimulticelulares e as plantas multicelulares. Então, pela hipótese da endossimbiose, nós tivemos um englobamento de dois tipos de bactérias diferentes. A bactéria que fazia respiração aeróbica acabou originando as mitocôndrias, e a bactéria que fazia fotossíntese acabou originando os cloroplastos. Indício importante, isso sempre é perguntado em provas, indício de que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram bactérias, é que ambos possuem um DNA próprio. Então, eles que se duplicam na hora da divisão celular. Então, o DNA próprio, que no caso da mitocôndria chamado de DNA mitocondrial, é usado para duplicar essa mitocôndria quando a célula vai se dividir. Esse DNA mitocondrial é diferente do DNA do núcleo, então é um DNA exclusivo só da mitocôndria e outro exclusivo só do cloroplasto, tem um tamanho muito mais reduzido e sofre uma taxa de mutação muito menor. Esse DNA mitocondrial, nos humanos, ele é usado para fazer testes de maternidade, porque se a gente comparar o DNA mitocondrial de um bebê com a mãe, de um filho ou filha com a mãe, esse DNA mitocondrial é praticamente idêntico. Mas essa transmissão de DNA mitocondrial só acontece de mãe para filha, neta, bisneta, etc. Porque o DNA mitocondrial do pai não é passado para os seus filhos. Porque as mitocôndrias presentes em um zigoto que é formado na fecundação são exclusivas do óvulo, ou seja, o espermatozoide não passa suas mitocôndrias para esse óvulo, portanto não passa o seu DNA mitocondrial. Então nós dizemos que essa transmissão do DNA mitocondrial é uma transmissão matrilinear, ou seja, apenas de mãe para filhas. Ela transmite para o filho também, só que esse filho não transmite para os seus descendentes. Então, nos homens, a transmissão do DNA mitocondrial é interrompida. Bom, terminamos mais uma vez uma aula sobre origem da vida e sobre duas hipóteses da origem da célula eucariótica e hipótese da endossimbiose. Muito bem.